Você sabe por que às vezes você não vence os seus gigantes? Porque você fica perdendo A seguir, em tempo Toque e de energia Esperança. com batalhas que não levam a lugar nenhum. E aí, quando você precisa lutar, você já está desgastado. Tudo bem? Como é que vai você? Como é que vai a sua casa? Como é que vai a sua família? Nós temos falado aqui sobre como vencer gigantes. Como é que eu posso aprender lições com gente que já venceu seus desafios, para que possamos aplicar na nossa vida, para que vençamos os nossos também. E o programa de hoje eu quero te dar algumas outras lições de como vencer os seus gigantes. Eu tenho falado aqui no programa sobre um livro que nós lançamos há algum tempo atrás, chamado Como Vencer Gigantes, lições da luta entre Davi e Golias. E baseado nessa história bíblica milenar, nós extraímos princípios fantásticos que vão ajudar você a vencer a cada um dos seus gigantes. Portanto, abra o seu coração. Eu tenho plena certeza na minha alma que essa palavra vai destravar coisas na sua vida e vai preparar você a viver um novo tempo de glória, de conquista para a honra do Senhor Jesus. A vida é feita de desafios. A vida é feita de lutas. Eu não precisaria gastar muito tempo passando pelos lugares aqui, pelos corredores, e abordando uma ou outra pessoa, seja aqui embaixo ou na galeria, e perguntando para você se você tem enfrentado lutas na vida. Quanto mais eu enfrento a realidade do que é a existência humana, mais eu me deparo com uma verdade. A verdade daquilo que Jesus disse aos seus discípulos como um alerta, de que no mundo nós teríamos aflições. Jesus não coloca a aflição como algo condicional, possa vir ou não. Pode ser que você enfrente uma luta ou não. Ele diz, no mundo tereis aflições. É imperativo. Todos nós, ao entrarmos na realidade da existência humana, enfrentamos a nossa cota de problemas. Cada um tem a sua. Nós temos as nossas lutas. Dependendo da família que temos, na esfera que vivemos, do trabalho que desenvolvemos, todos nós enfrentamos adversidades. O salmista chega a ponto de afirmar de que as aflições do justo, ele não diz as aflições do ímpio, ele diz as aflições do justo são muitas. O justo passa por luta também. Isso vai contra esse evangelho triunfalista que a gente ouve por aí, de que uma vez crente, os problemas já não mais existirão. Não é verdade. O justo também passa por aflições. O justo também enfrenta as suas lutas. O justo também enfrenta os seus gigantes. Mas há uma promessa. Tanto o Senhor Jesus como o salmista afirmam de que Jesus venceu o mundo, e o salmista diz que por mais que as aflições sejam muitas, o Senhor de todas o livra. Não importa qual seja a dimensão do nosso problema, não importa o tamanho do nosso gigante, em Cristo nós podemos triunfar sempre. Essa é uma verdade que move o nosso coração. A verdade de que quando a luta vem, eu posso vencê-la. É por isso que hoje à noite, diante do obstáculo que você tem diante de você, diante do problema, diante da luta ou do gigante que se levanta, há algo que eu hoje quero que você saiba com muito mais ênfase do que todas as outras vezes que você já me ouviu falar. É a verdade de que você foi feito para vencer. Deus te chamou em Cristo Jesus para ser mais do que vencedor. As lutas vêm, elas vêm, mas a certeza da vitória é garantida. Você pode dizer amém para isso? Que bom é saber de que em Deus eu posso fazer grandes coisas. Mas quando a luta chega, a reação ela é comum a todos nós. Nós ficamos acuados. Nós nos assustamos.
O discurso do gigante é um discurso ameaçador. Golias gasta 40 dias. 40 dias. Fazendo nada mais do que afrontar e insultar o povo de Deus. É incrível como o nosso inimigo, ele não mede esforços. Ele não respeita a nossa posição em Deus. Ele vai usar de todos os atributos e argumentos que ele tem usado através dos séculos para, com um discurso mentiroso e falso, tentar nos acuar. Ele vai dizer para você que você é fracassado, ele vai dizer para você que a sua família não vai romper, ele vai dizer para você que o teu casamento vai falir, ele vai continuar falando para você que os seus filhos não vão voltar para a casa de Deus, ele vai continuar dizendo para você que a tua empresa vai falir, ele vai continuar dizendo para você de que o teu futuro será um fracasso, porque a maior arma que o gigante que se levanta contra nós continua usando é um discurso ameaçador. Ao lermos o trecho nessa noite, que nos é trazido segundo o primeiro livro de Samuel 17, nós ouvimos que Golias era bom no discurso. Bom no discurso. Os gigantes e os desafios têm um poder de fazer um discurso amedrontador. Eles nos assustam. Eles vêm com um diagnóstico médico. Eles vêm com uma virada numa situação em que nós achávamos que estávamos indo bem, e de repente a notícia é contrária, e a gente começa a ouvir um discurso negativo. Vocês já pararam para notar o discurso negativista que tem tomado conta das redes sociais desse nosso país nos últimos meses? Quase que de uma maneira comum, as pessoas têm um discurso pessimista. Pessimista. O país não presta, o país está ruim, o índice de desemprego aumenta, e a coisa só vai piorar, e agora eu não sei, cada dia que passa, a coisa só piora, quanto mais a Lava Jato, e essa semana, com um grupo de pastores de igrejas influentes no Brasil, nós tivemos a oportunidade de, na quarta de manhã, ouvir o procurador federal Deltan Dallagnol, que é o chefe da investigação da Lava Jato. Ele gastou uma manhã conosco, em São Paulo, falando do verdadeiro estado, do que acontece com esse nosso país nos bastidores. Nos bastidores. O discurso que se ouve por aí é o discurso de Golias, de afronta, de dizer que você não vai dar certo, e coloca em dúvida quem somos. Porque é importante você notar de que a afronta de Golias, um filisteu, não é feita a qualquer povo. Ela é feita ao povo de Deus. É o povo de Deus. Ele não está falando a um outro tipo de povo. Ele não está falando aos jebuseus, ele não está falando aos amorreus, ele não está falando aos outros tipos de povos que ocupavam a terra naquela época. Ele está falando ao povo de Deus. Povo escolhido pelo Senhor. Povo que a palavra diz que é a menina dos olhos do Senhor. É o povo que o Senhor separou para si. O povo em que o Senhor guerreia as suas batalhas. A estratégia do inimigo é exatamente essa. Sabe qual é? É nos colocar em dúvida sobre a nossa identidade em Deus. Ele vai dizer para você: quem se preocupa com você? Quem se importa com você? Você nunca vai dar certo, você nunca vai vencer. Você é fruto do acaso, você é obra do destino. E nós começamos a questionar a nossa real identidade em Jesus. Lembre-se daquilo que a palavra de Deus afirma sobre nós nos nossos dias. Se Israel era o povo de propriedade exclusiva de Deus, em Cristo Jesus, eu e você somos agora povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos nação santa. Nós somos aquilo que a Bíblia chama de raça eleita. Em Deus nós fomos separados para vencer. Mas o inimigo da nossa alma, preste bem atenção nisso, porque a batalha contra o gigante, antes de acontecer no campo de batalha físico, ela primeiro se dá na nossa mente. O diabo sempre vai querer produzir no nosso coração dúvida sobre quem nós somos. Veja a ousadia de Golias. Olha só como ele coloca em dúvida a identidade do povo. Ele diz assim: eu sou filisteu. Bíblia aberta, por favor. Ele diz: eu sou filisteu.
verso de número 8. E segundo a versão que eu tenho aqui em NVT, ele diz: eu sou filisteu, e vocês são quem? Servos de Saul. Ele diz assim: vocês não são servos de Deus, vocês são servos de... Olha como é que ele trabalha, ele diz assim: vocês não estão servindo a Deus, vocês estão servindo a um homem. E todas as vezes que a nossa identidade é colocada em xeque, nós ficamos em dúvida. E o maior inimigo da fé é a dúvida. É quando nós começamos a dizer: será que eu posso vencer esse gigante? Será que eu realmente fui separado em Deus para fazer coisas grandes? Será que a promessa que Deus me deu é verdadeira? Será que eu sou aquilo que um dia eu ouvi que sou? Será que aquela palavra que eu ouvi alguns anos atrás, será que aquela mensagem que tanto ministrou o meu coração, será que aquela voz, que é a voz do Espírito Santo, que me ajudou a entender de que eu sou amado de Deus, e que Jesus morreu na cruz por mim, e que os meus pecados foram ali perdoados pelo sangue vertido no Calvário, se aplicam sobre a minha vida? E nós começamos a questionar quem realmente nós somos. A estratégia do gigante é sempre trabalhar com o nosso homem interior, aquilo que passa pela nossa mente. A Bíblia diz que assim como nós imaginamos, assim vai ser. Se você permitir que os seus pensamentos sejam controlados pelas palavras contrárias que são proferidas pela boca do diabo, você começa a ser aprisionado por um sentimento que começa a brotar no seu coração, que se chama medo. O diabo é especialista com o seu discurso em produzir medo no nosso coração. O medo nos paralisa. O medo nos coloca na mesma posição que nós encontramos não só o rei, mas todos os israelitas. Veja o que diz no verso de número 11: ouvindo Saul e todo Israel essas palavras, espantaram-se e temeram muito. Olha como é que diz o meu texto. O texto da versão NVT diz: quando Saul e os israelitas ouviram isso, eles ficaram aterrorizados e muito abalados. Assim como a palavra de fé é produzida no nosso coração por ouvirmos a voz de Deus, quando nós damos ouvidos à voz do inimigo, um sentimento de medo começa a querer tomar as rédeas da nossa vida. Olha só, Saul era rei sobre Israel. O povo era um povo de propriedade de Deus. Nenhuma batalha havia sido perdida, porque eles estavam sob o cuidado e sobre a proteção do Senhor. Mas por conta de uma palavra contrária, olha qual foi a reação de Saul e de todos os soldados e toda a nação. Eles começaram a ficar com medo. O gigante tem uma estratégia sagaz, sutil. Ele vem sorrateiramente, de uma forma assustadora, porque você não pode ignorar qual era o perfil de Golias. Golias era um homem de praticamente 3 metros de altura. Assusta. Ele não era um homem de 3 metros de altura, simplesmente com o perfil físico de um homem comum. Ele não somente tinha 3 metros de altura, mas ele era um experimentado soldado. Ele era herói de guerra. Não bastasse a sua altura, não bastasse o seu porte, a Bíblia traça aqui o relato de como ele estava vestido. O texto sagrado diz que ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Não hoje, vocês são tudo maldosos. 60 quilos há uns... deixa para lá. Há uns anos atrás. 60 quilos. A couraça. O texto diz que a ponta da sua lança, a haste da lança, pesada e grossa, e o eixo de tiar, a ponta de ferro pesava 7. Já imagina a figura assustadora, o discurso assustador. O diabo vem com seus gigantes ainda da mesma forma. Eles não vêm fisicamente com essa descrição. Nós não lutamos mais com homens de 3 metros de altura.
Nós não lutamos mais com homens vestidos com couraças de bronze de 60 quilos e uma lança enorme com a ponta que pesava 7 quilos. As nossas lutas agora são travadas, segundo aquilo que Paulo escreve, no mundo espiritual. A nossa luta já não é mais contra carne, nem é contra sangue. A nossa luta é contra os dominadores desse mundo tenebroso. A nossa luta é contra o inimigo da nossa alma. Ele vem agora de uma maneira sorrateira e sutil, mas ele vem, e ele vem nos assustar. Ele sabe que o medo tem o poder de nos fazer ficar estagnados. O que eu quero que você entenda hoje à noite é de que diante de uma situação como essa, Deus jamais permitiria que Golias se levantasse se ele não tivesse um propósito para o povo de Israel e para aquele que o enfrentasse, porque todas as vezes que Deus permite uma luta é para nos abençoar. Eu vou repetir, talvez você não entenda, talvez isso gere um parafuso na sua cabeça, mas é importante você ouvir mais uma vez. Toda luta na vida de alguém que é separado por Deus tem um objetivo: te abençoar. Você pode dizer amém para isso? Não há luta na vida de alguém que tem o selo da promessa, que está debaixo da mão de Deus, que venha para o destruir. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A luta que você está enfrentando, o gigante que está diante de você, a afronta que você está ouvindo, tem um objetivo: te promover. Do lado de lá, do vale de Elá, olha que bonitinho que ficou. Do lado de lá, do vale de Elá, porque o vale de Elá é onde a batalha foi travada. Do lado de lá, havia uma promoção à espera de um jovem hebreu. O que eu quero dizer para você é o seguinte: depois desse gigante, tem um novo tempo de Deus à sua espera. Davi havia recebido a unção para ser o novo rei, mas ele ainda era um menino. O único desafio que ele havia enfrentado até então era um leão e um urso. Ele precisava agora amadurecer e crescer para poder enfrentar não só Golias, porque tem gente que acha que Golias foi o único gigante que Davi enfrentou. Enganam-se os senhores e as senhoras. Golias foi o primeiro. Quando você vai a 2 Samuel, capítulo de número 21, você vai ver o relato de que quando Davi mais uma vez tenta lutar contra outro gigante, e ele se afadiga, ele fica cansado. Ele já agora não tem mais a mesma destreza, ele não tem mais a mesma vitalidade de um jovem de aproximadamente, acreditam-se os estudiosos, entre 17 e 18 anos de idade. Com 17, 18 anos de idade, meu irmão, você corre de costas subindo ladeira. É assim ou não é? É. E assoviando ainda. Mas o tempo vai passando. Os gigantes se levantam. Mas algo que a gente aprende na história desse jovem, um vencedor de gigantes, é de que quando você ousa fazer aquilo que ninguém mais ousou fazer, você, através do testemunho, preste bem atenção, do que Deus vai fazer através da sua vida, vai gerar no coração dos outros que te observam fé suficiente também para enfrentar os seus gigantes. Através de uma experiência de ousadia e fé, Davi sai do anonimato, ele tira a sua família do anonimato, e ele entra agora para os anais da história de todo um povo, porque ele teve a coragem de enfrentar um gigante, pela perspectiva do Deus que ele servia, e não do discurso que ele ouvia. Nisso, Davi teve que vencer a voz dos pessimistas. Teve muita gente, eu não tenho dúvida, de que ao chegar no arraial do povo de Deus, e diante de um lado do vale, em que o outro tinha um homem de 2,90 metros, a conversa que tomava conta do povo era essa. Você viu o tamanho do cara? Não tem um macho aqui, rapaz. Não tem um macho. Até Saul miou. Saul, segundo a tradição, era o mais hábil combatente que Israel tinha. Era o mais hábil. Saul, tanto é que depois que Davi entra para as fileiras do exército de Deus, muda-se a canção, porque sabe o que se cantava antes? Saul matou os seus milhares. Ele era um experimentado homem de guerra. Mas depois que Davi se torna alguém hábil e matador de gigantes, mudou a conversa. Ele dizia: Saul matou os seus milhares, mas Davi, os seus 10
milhares. A conversa no arraial até mesmo era essa: o grande Saul não tem coragem de enfrentar. Quando você começa a ouvir dos outros que não é possível, você vai acreditar que não é possível. Quando Davi chega e fala com Eliabe, versículo de número 28 em diante. Quando Eliabe, o irmão mais velho, coisa de irmão mais velho, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso. Verso 28. O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço a sua arrogância, as suas más intenções. Você só está aqui para ver a batalha. Olha a resposta de Davi. O que eu fiz? Só fiz uma pergunta. O que eu fiz agora? Agora olha como diz o verso 29, e eu gosto como está aí. O texto diz: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta, verso 30, por favor. E desviou-se dele para outro. Você sabe por que às vezes você não vence os seus gigantes? Porque você fica perdendo tempo e energia com batalhas que não levam a lugar nenhum. E aí quando você precisa lutar, você já está desgastado. Você já está cansado. Davi desviou-se de Eliabe, desviou-se de todos os outros, até que conseguisse chegar aonde? Na presença de Saul. Alguém contou ao rei Saul que Davi tinha dito. Versículo 31, deixa eu ver como é que está ali. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a quem? A Saul. E este mandou: para de perder tempo com batalha que não vai te levar a lugar nenhum. Quem sabe hoje à noite, enquanto você ouve de uma maneira descontraída, o Espírito Santo não está dizendo para você, você está desferindo golpes no ar. Lembre-se daquilo que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 9, a partir do verso de número 24, ele diz assim: luto também eu, não como desferindo golpes no ar. Eu luto, mas com uma meta, eu tenho um alvo. Você fica dando soco no ar. Você fica consumindo a sua energia espiritual. Você fica consumindo o seu ânimo com coisas que não vão trazer recompensa nenhuma. Como é que eu sei que se o gigante vale a pena enfrentá-lo? É se ele traz recompensa. Se ele traz recompensa. Se um gigante traz recompensa, vale a pena enfrentá-lo. Por isso que vale a pena enfrentar o gigante, a luta de manter o seu casamento de pé. Porque o casamento é plano de Deus. Permanecer casado é luta, irmão. Não vem dizer que não é. Faz essa cara aí que está em love, não. Nem todo dia é assim. Verdade ou não, gente? Quem é casado aqui, levanta a mão. Quem aqui enfrenta a luta no casamento? Levanta a mão, não abaixa não. Não mente que você está na igreja. Normal. Quando Jesus disse, no mundo tereis aflições, a primeira coisa que veio na cabeça dele foi casamento. Luta. Não é fácil permanecer casado. Eu faço casamento já há mais de 20 anos. Eu vejo os dois entrando. Oh Deus. Eles não sabem o que espera. Começa aqui o princípio das dores. Momentos de alegria? Muitos. Luta? Bastante. Mas o casamento é bênção. A Bíblia diz, Eclesiastes 4, é melhor serem dois do que um. Porque tem melhor, paga o seu salário. Se um esfriar, o outro vem e esquenta. Se o outro cair, o outro vem e o levanta. É bênção. É por isso que você tem que lutar. Por quê? Porque o casamento traz recompensa. Eu poderia ficar aqui e eu vou, domingo que vem, no domingo que vem, eu vou continuar falando sobre como é que você pode vencer os seus gigantes. Porque a gente olha para situações e acha que foi assim. De repente, aquele menino apareceu do nada. Pegou uma pedra lisa, dentre as 5 que ele escolheu, colocou na funda, saiu correndo na direção de Golias, e de repente ele caiu, acabou, ele foi promovido, aleluia, glória a Deus. Não. Os gigantes vêm, mas eu preciso me preparar. A Bíblia diz que ele adestra as minhas mãos para a batalha. Antes de enfrentar as lutas, você precisa primeiro ser trabalhado por Deus. Mas de uma coisa é certa: os seus inimigos vão cair.
cada um deles. Quando você estuda a história de Davi, você vê de que todos os gigantes que se levantaram, cada um deles caiu pelas mãos de Davi e dos seus homens. Tem gente que você vai derrubar gigante. Outros gigantes, Deus vai usar pessoas para ajudar você a vencer. Mas a promessa é, cada um deles vai cair. Você pode dizer amém para isso? O que é fascinante é saber de que, assim como nós vencemos as batalhas hoje, não importa quais virão amanhã, elas serão vencidas também. Assim foi a história de Davi e tantos heróis da palavra de Deus. Não há nenhuma garantia de isenção de problemas. O próprio Senhor Jesus disse e deixou de uma forma muito clara que no mundo nós vamos ter aflições, mas se nós preservarmos o bom ânimo e guardarmos a nossa fé, cada uma dessas situações será vencida pelo poder que há no nome de Jesus. Portanto, continue crendo, acreditando de que há um milagre à sua espera. Por mais que os gigantes venham, lembre-se da história de Davi. Cada um deles caiu, não só pela mão de Davi, mas pela mão dos seus homens. A minha oração é que a sua história de perseverança e de vencer gigantes produza no coração de quem está perto de você a expectativa de que, assim como você venceu, eles também poderão vencer. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida e declarar que em nome de Jesus a vitória é certa para a glória do Senhor. Pai, eu quero abençoar a cada um destes que nos assiste agora, que o teu favor os alcance, que, Senhor, portas se abram, que os gigantes caiam por terra, o gigante da depressão, o gigante, Senhor, da autoestima baixa, o gigante da crise no casamento, o gigante da crise financeira. Senhor, em nome de Jesus, pelo poder da fé, que todos eles venham por terra agora, para que o teu nome seja exaltado através da vida dos teus filhos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Você pode adquirir meu livro. Essa mensagem que você ouviu é apenas uma pequena porção de tudo aquilo que nós falamos no livro Como Vencer Gigantes. Você pode adquiri-lo em qualquer livraria, grande livraria aí na sua cidade, ou mesmo online nas grandes livrarias. Visite qualquer uma dessas livrarias agora e adquire um exemplar. Eu tenho plena certeza, será um manual que vai te ajudar a vencer os seus gigantes. Que Deus te abençoe. Tenha um dia cheio da presença do Senhor e, querendo Ele, estaremos de volta no próximo programa Toque de Esperança.